Bom dia, amada igreja. Estamos de volta, para mais uma aula. A nossa aula hoje é baseada no texto de Gênesis 47. Eu vou dar todo o capítulo, mas eu vou ler com vocês só do capítulo 13 ao 31, que eu peguei o foco central do capítulo, tá? Até porque algumas coisas eu já falei na aula passada. No finalzinho do 46 eu fiz um pequeno comentário sobre o 47, então hoje eu vou focar no 47, assim, na parte mais central daquilo que eu quero tratar com vocês, que vai do versículo 13 ao 21. É bom que os alunos tenham feito a leitura prévia do capítulo, como eu sempre peço, tá? Para entender o que a gente está falando. Então, eu espero que essa aula seja bastante proveitosa para nós nesse final de semana, amém? Vamos ler? Gênesis 47, diz assim, eu vou ler do 13, a gente vai dar todo o capítulo, mas eu vou ler do 13 ao 31 com os irmãos, tá bom? Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dai-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos do Faraó. Dai-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas. Por quê? Porque pela lei, esses recebiam sustento regular do Faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceis, seremos escravos do Faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade do Faraó. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais uma escola bíblica, Senhor, que apesar de toda essa pandemia, o Senhor tem nos sustentado com a sua palavra. Que essa aula, Senhor, possa ser bênção para os meus alunos, que as palavras da minha boca, Senhor, que as palavras que vão sair da minha boca, tudo aquilo que eu estudei, Senhor, possa ser agradável a Ti, Senhor, em primeiro lugar, e possa se tornar algo frutífero na vida dos meus alunos. Eu já te agradeço por todos os resultados, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, nós estamos chegando ao fim do livro de Gênesis, né? Já tá dando uma saudade em mim, né? Há tanto tempo ministrando esse livro. E
onde Deus vai nos ensinando, né, através de cada um desses personagens que nós já estudamos, Abraão, Jacó, Isaac. E agora nós vamos chegando ao final dessa história, dessa grande história, que, como eu já falei, é uma história de graça, é uma história de redenção. E hoje, especificamente, nós estamos estudando a pessoa de José e dos seus irmãos, os descendentes de Jacó. E como eu já falei nas aulas passadas, essa história, conforme nós vamos avançando, nós vamos lendo, nós vamos estudando, ela vai falando o nome de Jacó, ela vai falando o nome de José, ela fala de Abraão, mas fala o nome dos filhos de Jacó, né, os irmãos de José, e a gente vai percebendo que essa história, ela é cheia de virtudes e cheia de defeitos, porque Deus não esconde os defeitos dos seus personagens, dos seus filhos, né, de nós, pelo contrário, Ele expõe. E com isso a gente vai aprendendo com esses homens, com as virtudes e os defeitos destes homens. E hoje, especificamente, a gente está na pessoa de José e dos seus irmãos, né? Então a gente pode ver uma série de exemplos. José, que era o filho preferido do papai. José, que era odiado pelos seus irmãos por ser preferido do seu pai. José, que foi vendido como escravo. José, que foi exaltado na casa de Potifar, depois foi jogado na cadeia, depois foi tomando conta da prisão, foi esquecido pelo copeiro que ele tanto ajudou, depois ele foi elevado, né, ao segundo homem mais importante do Egito, a nação mais poderosa daquela época que nós estamos estudando. E aí você diz assim: Andréia, professora, que história mais bonita a respeito de quem? De José? De Jacó? Dos irmãos de José? Não, como eu sempre falo. É uma história linda de redenção e de graça, onde Deus nos mostra as virtudes e defeitos, mas é uma história linda porque fala de Deus. Se a resposta que você deu, irmão, foi Deus, você está prestando atenção nas aulas. Então, né, essa história é linda, essa história é fascinante, essa história, ela é, né, como eu posso dizer assim, ela causa em nós assim, expectativas do que vai acontecer nos próximos capítulos, mas é uma história que fala do Deus desse povo, desses homens. E esse é o ponto, irmãos. O autor, que no caso aqui é Moisés, como eu já falei para vocês desde a primeira aula, ele não queria que os nossos olhos estivessem focados, né? No caso, vamos falar de hoje, na pessoa de José e de seus irmãos ou do seu pai Jacó. Ele queria que os nossos olhos estivessem focados em Deus, no que Deus, o Deus desses homens, está fazendo através da vida desses homens, através da vida desse povo. Para quê? Para trazer esse povo à redenção. Porque a forma como esse Deus trouxe esse povo à redenção é a forma como esse Deus vai trazer a nossa, já trouxe a nossa redenção. Então essa história, ainda que tenha personagens aqui nesse mundo, como esses homens, né? O foco do livro não está em José ou nesses personagens. A história é a respeito do Deus de José, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. A Bíblia é a história de Deus, da sua redenção, do seu plano salvífico para o homem, né? E então, não é sobre o que José está fazendo, mas sobre o que Deus está fazendo através da vida de José. E se você lembra, lá no comecinho da história, ela começa com José tendo sonhos, os sonhos que os irmãos abominaram, porque eles se dobrariam diante de José, e não só os irmãos, mas os próprios pais. E nós vimos na última parte dessa história, que foi na aula passada, no capítulo 46, eu cheguei também a comentar alguns episódios do iniciozinho de 47, que todos os irmãos e finalmente seu pai, eles vão para a terra do Egito. E o capítulo 47, se você leu com antecedência antes da aula, você percebe que 47 eles chegam nessa terra, né? E se prostram diante de José. Quando Jacó e seus irmãos voltam e chegam na terra do Egito, eles se prostram diante de José, cumprindo então o sonho lá do capítulo 37, quando José ainda era uma adolescente, um pirralho, né, meio abusadinho, que se achava. Esse sonho se cumpre. Então,
a gente começa a lembrar que essa história de José é cheia de encontros e reencontros, né? É cheia de bênçãos e cheia de providência. O que você mais vê na história de José, desde o início, lá quando a gente começa no capítulo 37, quando ele ainda é um adolescente, é a providência de Deus. Então a primeira coisa que eu quero lembrar para os alunos é que Deus é um Deus de providência. Assim como ele providenciou na vida de José todas aquelas coisas, ele tem providenciado nas nossas vidas. Às vezes você não entende, como José não entendia porque ele estava sendo lançado no poço, porque ele estava sendo vendido. Mas era a mão providente de Deus já trabalhando na vida de José. E muito interessante que Jacó chega na terra do Egito, trazido pelo seu filho José. José manda trazê-lo, né, com aquelas carruagens reais. A princípio ele não acredita, mas depois ele vê que só podia ser José mesmo, que estava vivo. Ele mete o pé para ver o filho. E o que acontece? Ele chega na terra do Egito, e isso é um fator muito interessante, né, nesse capítulo. Se vocês leram, vocês devem ter percebido, Jacó é um homem simples, né, comparado ao grande faraó. Faraó era o rei daquela nação poderosa, a nação que mandava e desmandava na sua época, né? E o versículo 7 do capítulo 47, que eu não li, que eu li do 13 ao 25, mas eu pedi para que vocês lessem o texto antes. No versículo 7 desse capítulo que nós estamos estudando hoje, o capítulo 47, diz assim: Jacó, olha que interessante, Jacó, um homem simples, velho, quebrado, diz assim: Jacó abençoou Faraó. Na sua Bíblia está escrito isso também. Parece que não casa, né, irmãos? Quando a gente lê isso, a gente fala assim: caramba, mas Jacó abençoou Faraó. Faraó é o cara, era o grandão. E a gente sabe que a bênção é sempre do maior para o menor. Mas nesse caso foi o contrário. A escritura narra com toda a clareza que Jacó, na sua velhice, se você não leu com antecedência, mas você está com a sua Bíblia em mãos, olhe para o versículo 7, diz assim, que Jacó na sua velhice, por ele ser um agente de Deus como eu sou e como você é, irmão, ele abençoou Faraó. Aí você pode dizer: mas André, apesar dos pecados, apesar de todos os furos, apesar de tudo que Jacó era, sim, ele era um agente de Deus como eu sou e como você é. E ele abençoou. Quando ele chegou diante de Faraó, o soberano do Egito, o soberano daquela época, o senhor de todas as terras, porque nessa época que ele chegou aqui, a fome já tinha varrido, já estava varrendo, e José já tinha comprado muita coisa para esse Faraó. Jacó chega diante desse soberano e ele faz aquilo que nós somos chamados para fazer como povo de Deus. Ele abençoa Faraó. E você hoje é chamado para abençoar a sua família, os seus amigos, a sua igreja, os seus vizinhos. Nessa pandemia, que você seja a coluna, o agente abençoador num mundo desesperado, num mundo em crise, num mundo doente das emoções. Seja um agente como Jacó. Abençoe. Seja abençoador. Ele chegou lá e foi abençoar Faraó. A primeira coisa que ele fez foi abençoar Faraó. Então nós vimos no final desse capítulo 46, e no início do 47, o povo de Deus chega, e eu não vou focar muito nisso, né? Ele chega agora no Egito, fora da terra prometida. Olha só, Deus promete a terra e agora tira eles da terra. E esse povo que chega no Egito, eles vão ser abençoados, mas eles vão abençoar Faraó. Porque isso tudo está acontecendo com o Faraó, porque Deus está querendo abençoar o seu povo. Deus tinha promessas, tinha estratégias, tinha propósito para esse povo. Então ele usa Faraó, ele usa o Egito para abençoar esse povo. Como eu já falei, Faraó, o Egito foi o útero para que esse povo crescesse, né? E fosse fértil, num útero estranho, numa terra estranha, porque Deus tem essas providências que aos nossos olhos são estranhas, como eu já falei na aula passada. Então esse povo chega nessa terra, eles são abençoados por Faraó e pelo Egito, mas eles também abençoam na pessoa de Faraó aquela terra, porque aquela terra, aquela nação, ela foi protegida da fome, porque Deus tinha um plano de sustentar o seu povo. Então nós, como igreja, nós somos
tanto abençoados pela terra como somos abençoadores. Você não está no MEI à toa, você está lá para abençoar aquele bairro, para abençoar aqueles vizinhos ao redor da igreja. No seu trabalho, você ser agente que Deus abençoa através do seu trabalho, abençoa a sua família, mas você também vai e abençoa aqueles que estão à sua volta, como Faraó, como Jacó. Ele foi abençoado, mas ele abençoou também. Amém? Então, mas André, como é que você percebeu tudo isso? Lendo a narrativa, irmão, lendo a história e meditando. E nos versos que já lemos no início da aula, nós vemos de primeira um grande contraste. Se você fez o dever de casa, como eu sempre peço, você percebeu logo nos primeiros versos um grande contraste. Quando chega ali no versículo 13, você começa a notar melhor esse contraste. É um imenso contraste. Observe o verso 13, diz assim. Pegue sua Bíblia, se você não está com a Bíblia, pegue a Bíblia. Não havia mantimento em toda a região. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, a fome estava terrível. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. Ou seja, irmãos, não havia comida para ninguém, nem no Egito e nem em Canaã. Ou seja, a fome assolava a todos, até a terra do Egito. Ora, nós então nos lembramos do sonho de Faraó, que era o quê? 7 anos de vacas gordas se passaram. José foi o quê? Esperto, porque Deus avisou através do sonho de Faraó. Ele se preparou para o tempo de fome. E agora, nesse exato momento, nós estamos o quê? Nos 7 anos de vacas magras. E é bem possível que estejamos aqui, segundo alguns historiadores, até pela conta que a gente pode fazer pela leitura bíblica, a gente deve estar no 5º ano dessa fome. Então falta só mais 2 aninhos para essa fase, essa fome acabar na terra. Então a fome havia tomado todo o mundo conhecido da época, aquele mundo que não era o mundo que a gente conhece hoje, ainda tinha algumas terras que não tinham sido descobertas, mas aquele mundo conhecido da época tinha sido tomado pela fome, não havia cereal, a gente não sabe exatamente qual foi a estratégia que Deus usou para que houvesse fome desse jeito na terra. Alguns estudiosos acham que foi provavelmente uma grande seca que a terra não produziu, inclusive o rio Nilo, que era a joia. Eu já falei em alguns capítulos anteriores, quando nós estudamos, a gente ainda estava lá na igreja presencialmente, que o Nilo era a joia, por isso que fala assim, a joia do Nilo. Era o que os egípcios de mais importante, porque quando ele alagava, né, as suas margens, ali aquela terra se tornava fértil para o cultivo. A gente não sabe qual foi a estratégia, mas provavelmente uma grande seca, ao ponto de nem o Nilo, a joia do Egito, está conseguindo, né, banhar as terras ao redor. Alagar as terras, alagar as terras ao redor. Mas José, irmãos, por providência de Deus, ele havia colhido o suficiente para sustentar a terra pelos 7 anos de vacas magras de fome, né? José, Deus deu uma estratégia, uma sabedoria para ele, que nos 7 anos de vacas gordas ele se preparou para a fome. Todos desfaleciam por causa da fome. O texto diz que o dinheiro, se você está olhando a sua Bíblia, diz que o dinheiro de todo mundo acabou e que todo mundo comprou o que podia. Verso 15 diz assim, quando toda a prata do Egito, de Canaã, olha só, toda a prata, não só do Egito, mas de Canaã, se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dar-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E aqui é o grande contraste, irmãos. Olha o que o verso 11 diz. O contraste está do verso 11 para o verso 13, 14 e 15. Olha só. O verso 11, o anterior que eu não li, diz assim, José instalou seu pai, no caso seu povo, e seus irmãos, e deu-lhes propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem de quem? De Faraó. José deu a melhor terra, que é a terra de Gósen, para os seus familiares, porque foi ordem de Faraó. Olha o contraste, enquanto o mundo todo daquela época conhecido passa fome, o povo de Deus, no verso 11, diz que foi posto no melhor da terra.
Enquanto no verso 5 os egípcios estão pedindo comida a José, o verso 11 nos informa que José instalou seu pai e seus irmãos, aquelas 70 pessoas que chegaram na propriedade, na melhor parte da terra dos egípcios, a região chamada de Ramsés, conforme a ordem de Faraó. E a história é surpreendente. Era de se esperar que todo mundo tivesse na mesma situação, egípcios e a família de José. Mas eles foram escolhidos pelo próprio Faraó de uma maneira especial e receberam essa bênção de ficar localizados no melhor das terras do Egito e por ordem de Faraó. Olha que providência estranha. Os próprios egípcios estão padecendo de fome. Faraó chega e dá uma bênção dessa para o povo de Deus, bota eles no melhor da terra do Egito. E como eu falei na aula passada, foi um meio também de Deus providenciar que esse povo não fosse dominado de forma assim total pela cultura egípcia. Essa terra, ela é um pouco afastada, até porque eu já falei também na aula passada, eu já comentei um pouquinho do capítulo 47, os egípcios não suportavam criadores de ovelhas. E era justamente o que o povo de Deus era, criador de ovelhas. Então eles ficam numa terra separada, só que não é uma terra ruim. Deus providenciou tudo, Deus tocou no coração de Faraó. E Faraó deu o melhor da terra do Egito, a terra de Gósen para esse povo. Olha que providência, que a princípio parece estranha, mas não é. Todo mundo passando fome, tinha que estar todo mundo junto, misturado, mas não. Deus providencia uma terra boa no meio dessa crise para o seu povo. Como também Deus providenciou, não foi à toa, irmãos. Deus providenciou isso justamente, sabe para quê? Para preservar esse povo. A gente sabe que depois de 430 anos no cativeiro do Egito, esse povo sai com uma mentalidade meio egípcia, né? Deus tem que tirar um pouco dessa mentalidade de escravo. Mas esse povo permaneceu com a sua cultura, com a sua herança cultural preservada, porque eles viviam afastados. Viviam juntos, muito próximos, mas não misturados com os egípcios. Foi a forma que Deus usou para preservar o seu povo. E é assim que Deus faz conosco neste mundo. Nós estamos inseridos neste mundo, mas nós temos o Espírito Santo, temos a igreja, temos a pessoa do pastor, dos obreiros, das pessoas que nos lideram, como uma forma, como muros que Deus coloca ao nosso redor para nos preservar dessa cultura mundana. É isso que Deus faz, irmão. A igreja é importante porque ela é como se fosse essa terra que Deus separa para o seu povo, todo domingo, ser preservado, ser ensinado nos seus propósitos, nos seus estatutos, na sua lei. Amém? E isso aqui começa a nos ensinar uma coisa que nós precisamos aprender. Tem outra coisa importante. Agora eu falei de bênção, todo mundo se animou, né? E é verdade, a gente gosta, ninguém gosta de sofrer. Sim, nós podemos ser abençoados nesse mundo como esse povo foi no momento. Eles, em meia crise, em meia fome, Deus dá a melhor terra para eles, Deus sustenta eles, né? Mas nós temos que entender que essa terra, e esse povo entendia, que apesar de eles estarem na melhor terra, separados, essa terra não era a terra deles, não era a terra que Deus tinha prometido para eles. Nós também, irmãos, nós estamos aqui nesta terra, mas essa terra não é nossa. E que mesmo na terra, você precisa saber que esse povo também vai aprender isso, apesar de eles estarem numa terra sendo sustentado por Faraó, mesmo eles estando na terra, eles sabiam, e nós precisamos saber, que nós teremos tempos de calamidades, nós teremos tempos de sofrimento, assim como nós também teremos tempos de abundância. Agora mesmo nós estamos num tempo assim meio de calamidade, de sofrimento, né? Meio um tempo difícil com essa pandemia, onde nós não estamos podendo nos reunir da forma que gostamos, né? E nós temos que ter ciência que enquanto estamos nessa terra, nós vamos passar por isso. Nós teremos tempos de muita calamidade e escassez, mas nós teremos tempos também de muita alegria e abundância. É isso que esse texto quer nos ensinar e tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Talvez o tempo hoje não seja um tempo de abundância, mas é um tempo que está sendo, como posso dizer, que está sendo controlado, que está sendo pedagógico. O nosso Deus é pedagógico, amém?
E que mesmo sendo nós crentes, nós precisamos aprender do Senhor Jesus Cristo e salvo por eles, nós estamos sujeitos às coisas, aos acontecimentos desse mundo. Não estamos livres daquilo que acontece ao nosso redor no mundo. Assim como eles não estavam livres daquilo que estava acontecendo naquele momento, fome e escassez na terra, apesar de estarem na melhor parte da terra, eles também sofreram com a fome e com a escassez. Nós também, apesar de nós confiarmos e sabermos que o nosso Deus é um Deus de providência, que cuida de nós, nós não estamos isentos a sofrermos aquilo que está ao nosso redor. O sofrimento, a pandemia não vem só para o ímpio, a pandemia também bate nas nossas casas. Mas a gente tem que confiar que o nosso Deus cuida de nós, seja qual for o desfecho. Amém? E a grande pergunta que eu botei aqui no meu esboço para perguntar para vocês. Como é que o mundo verá esse grande contraste que eu mostrei aqui na nossa vida em determinados tempos? Como que o mundo vai ver esse contraste nas nossas vidas em determinados tempos? Vamos dar um exemplo, tempo de escassez. Quem sabe na abundância, como aconteceu aqui, que a gente está lendo na nossa Bíblia, o povo, como aconteceu com o povo de Deus, né? Tudo bem, mas e na escassez? Como é que a nossa vida vai responder a isso? Como é que o mundo vai ver esse grande contraste em nós quando não for tão abundante assim as coisas em nossas vidas? E eu botei, irmãos, ele será visto, esse grande contraste será visto pelas virtudes daquele que nos chamou das trevas para o império do seu Filho, que é um império de luz, de conforto, de confiança. Nesse momento de pandemia, como o mundo tem que enxergar a igreja? Ele tem que enxergar a igreja através das virtudes daquele que nos chamou. Ele não tem que ver uma igreja triste, uma igreja moribunda, uma igreja derrotada, mas tem que ver uma igreja que vive de acordo com os propósitos e a vontade daquele que nos chamou, que já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso contraste. Nós temos que chegar como Jacó. Ele já chegou abençoando. Nesse momento de pandemia, não é momento de você ficar murmurando, de você ficar se questionando, de você ficar abatido. Eu sei que tem dias que talvez você amanheça um pouco mais abatido porque não pode se relacionar com as pessoas que você ama, não pode ir para a igreja, né? Às vezes você sente saudade e aquilo te deixa um pouquinho triste, mas não, seja abençoador quando chegar alguém na sua porta, alguém ligar para você dizer, eu não estou bem. Lembre as promessas do nosso Deus que está conosco todos os dias, até aquele grande dia Deus estará conosco e com a sua igreja, amém? E eu botei assim, né? Porque é uma pergunta que às vezes a gente faz muito quando está no momento de escassez, no momento de crise. No caso, alguém olharia para Faraó e diz assim, poxa, Faraó Deus está com Faraó, hein? Deus está com Faraó, ele está por cima da carne seca. Será? Será que é isso que diz que Deus está conosco quando nós estamos por cima da carne seca, né? Como eu estou dizendo, não sei nem se esse ditado existe, que o pessoal aqui de casa diz que eu invento um ditado doido. Só porque Faraó tem tudo, porque Faraó está por cima, Deus está com ele? Irmãos, se houvesse a teologia da prosperidade naquela época, eu acho que não havia ainda, talvez esses pregadores da prosperidade dissessem assim, tá vendo? O Faraó está por cima da carne seca, mas o povo de Deus também, porque afinal de contas estava no melhor dessa terra. Ora, irmãos, nada disso. O fato da gente ser bem sucedido nessa terra não quer dizer que isso é fator determinante para que Deus esteja ao nosso lado. Não é assim que Deus faz as coisas ou vê as coisas. Até porque o povo agora, Faraó está bem, o povo de Deus está bem, no melhor da terra do Egito, mas capítulos anteriores nós estudamos e o povo de Deus estava passando o quê, irmãos? Ao ponto de que os irmãos de José foram para o Egito buscar o quê? Alimento. E foi aí que aconteceu o grande encontro entre José e seus irmãos. O que o povo de Deus estava passando quando a fome assolou a terra conhecida daquela época? Fome. Então não são essas coisas, né, que determinam se Deus está conosco ou não, irmãos.
Não são essas coisas que determinam se eu sou ou não filha de Deus, né? Então a gente não pode confundir isso. Interessante que Deus coloca, né? Voltando para a nossa história, Deus coloca o seu povo naquela terra, a terra de Gósen. Eles fazem uma recepção toda especial, se vocês leram, para receber o povo israelita, né? Ali representado em 70 pessoas. Né? Chegaram 70 pessoas ao Egito e saiu uma multidão, como você vai ver no final. E aliás, deixa eu parar aqui, vou dar uma do pastor Dilene hoje. Quem conhece o pastor Dilene sabe o que eu estou falando, porque quando eu era criança eu não entendia bolufas daquele 7 que representava aquilo, que o 8 representava aquilo, e eu ficava como criança, eu ficava, meu Deus, o que o pastor Dilene quer dizer? E hoje eu estou fazendo o mesmo que ele. Ali, eles chegaram, quando Jacó chega, né, com toda a sua família, ele tem uma recepção toda especial da parte de Faraó, dos egípcios, e ele chega em número de 70, e esse número é importante porque é um número de idealização, como diz os historiadores. O número 7 é o número da perfeição, lembra do pastor Gilene? Hoje eu entendo. E o número 10 é o número da completude. Então 7 é o número da perfeição e 10 é o número da completude. Então 70 vezes, 7 vezes 10, 70, que simboliza um número perfeito e completo, ou seja, aquele povo, aquelas 70 pessoas que chegaram no Egito, é o número perfeito para aquilo que Deus iria fazer através desse povo, né? E Deus então lembra que ele enriqueceu a Faraó, que ele honrou a José para que José pudesse ser o salvador de muitas pessoas. Então aquele número que chegou perfeito para aquilo que Deus, nem mais nem menos, um número perfeito para que Deus fizesse o que ele queria fazer através daquele povo. Então, com isso, esse número perfeito, ele nos lembra tudo que Deus fez através de Faraó e através de José, para que José pudesse salvar muitas pessoas. Deus não abençoou Faraó só porque ele queria abençoar Faraó, porque ele tinha um propósito de abençoar muitas pessoas daquela época, para que elas não morressem de fome, principalmente o seu povo. E Jacó então chega, abençoa Faraó, e ele está cumprindo um papel que foi dado há muito tempo ao seu avô, Abraão, né? Há muito tempo atrás que Deus disse assim: olha, Abraão, lá no capítulo 12, depois se o irmão quiser relembrar, Deus fala para Abraão que abençoaria Abraão e que Abraão viria abençoar todas as nações da terra. Abraão, na pessoa de Abraão, Deus viria abençoar todas as nações da terra. E é o que está acontecendo aqui com o bisneto de Abraão, José. Ele está abençoando todas as nações da terra. Olha aqui a promessa de Deus feita a Abraão se cumprindo na pessoa de José. A Bíblia é cheia de conexões, irmãos. É lindo estudar a Bíblia porque ela é cheia de conexões. Eu poderia ficar aqui falando o dia todo só desse capítulo, mas não vou fazer isso porque é cansativo. Mas voltando para o ponto onde paramos, o que acontece? Agora nós chegamos no versículo 13, o dinheiro de todo mundo acabou. E eles chegam para José e falam assim: ó, José, só nos resta morrer. E a pergunta é interessante e lógica, a pergunta desse povo, porque eles chegam para José assim: qual é a vantagem de ser dono de tudo se a gente está morto, né? Parafraseando assim o texto que a gente leu hoje. Acabou tudo, já te entrego tudo. E eles falam o seguinte: ó, José, é uma pergunta, uma lógica que eles usaram que o José é muito interessante. O que adianta você ter tudo, ser dono do mundo inteiro, se a gente vai estar morto? O que vai adiantar para você ser rei de um povo morto? E o verso 16 é interessante. Olha o que José responde para este povo. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo. Uma vez que a prata de vocês acabou, me traga o rebanho. E o texto diz no final das contas, no verso 17 assim, que durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca dos seus rebanhos. Durante aquele todo ano, eles traziam o rebanho e recebiam a comida. E o texto segue, verso 18. Só que o ano passou, os rebanhos acabaram também. Olha o que diz: o ano passou e no ano seguinte eles voltaram a José dizendo. E aí é interessantíssimo o que eles falam, que é aquilo que eu falei para vocês. Não temos como esconder de ti. A gente não pode esconder mais isso de você, José. Uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios
corpos, olha só, eles estão se vendendo como escravos a José, e as nossas terras. Interessante isso, né, irmãos? Eles se vendem, eles já deram rebanho, já não tinha mais prata, agora eles se vendem as suas terras. Isso é interessante, sabe por quê? Porque biblicamente, irmãos, eles não são donos nem dos seus corpos, nem das suas terras, porque isso pertence a Deus. E eu quero dizer para você que outra lição importante, que você não é dono do seu corpo, você não pode fazer o que você quer do seu corpo, você tem que tratar o seu corpo como templo do Espírito Santo. E você não é dono de nada da terra, porque a terra não é sua. Se Deus quiser, Ele tira tudo de você. Mas a gente sabe que na concepção deles, do mundo da época, né, a única coisa que restava para eles era o corpo e as terras. Então eles se entregam à escravidão. O verso 19 diz assim: não deixe que morramos, que nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compra-nos. Está pedindo, ó, por favor, José, compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo. E nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dai-nos semente. E aqui vocês vão entender que esse povo é muito esperto. Eles estavam ligados na profecia, no sonho de faraó. Dai-nos semente para que sobrevivamos. Né? Eles estavam pensando assim, vamos plantar, vamos tentar recomeçar a vida. Eles já estavam no 5º ano, mais ou menos, né? De fome. E não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Se a terra ficar desolada, se a gente morrer, você vai ser rei. Vai ter tudo isso para quê, José? Em outras palavras, trocando em miúdos, né, irmãos? E a gente lembra que os anos das vacas magras são 7, né, irmãos? Então, o primeiro ano os irmãos de José chegam lá. Aí eles voltam. No segundo ano eles retornam. Segundo ano de fome. No terceiro é aquela parte que Jacó chega com a família. Terceiro ano. O 4º ano é o ano que eles entregam suas pratas. E o 5º ano é o ano que eles se fazem escravos e entregam suas terras. Então só faltam mais 2 anos. E é por isso que eles pedem semente. Porque eles sabiam que só faltavam mais 2 anos para que aquela fome acabasse. Então eles queriam de alguma forma se recomeçar. Né? Então agora eles estão pensando em recomeçar a vida. Estamos no 5º ano de fome. José falou que são 7 anos. Então vamos nos vender como escravos. Vamos dar as nossas terras, mas vamos pedir semente para a gente poder recomeçar. E interessante que quando eles entregam seus corpos, no verso 18, eles falam que entregam, não nos resta mais nada a oferecer a não ser os nossos próprios corpos. Se você for ver no verso 18 diz isso. A palavra corpo aqui no original significa em algumas outras partes da Bíblia, do texto sagrado, cadáver. Então essa palavra que foi traduzida aqui como corpo, no original, em outros textos bíblicos, ela é traduzida como cadáver. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte para José: a situação era tão crítica na terra, nesse 5º ano de fome, não restava mais nada, que eles falam assim: olha, José, a gente já virou um cadáver ambulante. Nós não temos mais rebanho, não temos mais prata, só resta o nosso cadáver e a nossa terra, que já é sua também. Irmãos, José poderia ser um aproveitador. José poderia escravizá-los profundamente. José poderia abusar deles o máximo, porque eles já estavam assim, cadáveres. Não tinha mais nada, aquele povo não tinha mais nada. Ele podia fazer com eles o que quisesse, porque além de tudo ele tinha todo o poder e aquilo que era precioso para que eles se mantessem vivos, que era a comida. Mas nós veremos que há uma exceção também. Eu não posso me esquecer, porque às vezes eu esqueço de falar algumas coisas, mas eu não quero me esquecer. No verso 20 diz assim: assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó, em troca de alimento. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos. Todos os egípcios, toda a terra do Egito vendeu os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Aonde você olhasse, o dono era Faraó. Aí 21 diz assim: quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Todo mundo era escravo. Todas as terras eram de Faraó e todos os egípcios eram escravos. Mas no 22 existe uma exceção. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, eles recebiam sustento regular do Faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras.
eu preciso lembrar o seguinte: esse livro está sendo escrito por Moisés para quem? Para aquele povo que estava saindo depois de 430 anos do Egito como escravo. E de Moisés, então, pela ordem de Deus, ele distribui esse povo em 12 tribos, né, que são os 12 filhos de Jacó. E dentro dessas 12 tribos, ele dá pedaços da terra. Ele está entrando em Canaã e Moisés, então, distribui, né, na pessoa de Josué, essas terras. Só que tem uma tribo que não recebe nada. Qual é a tribo? Tribo de Levi. Já falei isso para vocês também. Vocês estão ligados, vocês estão prestando atenção. E os filhos de Levi, irmãos, que não recebiam herança na terra, todos os 11 filhos receberam herança, mas Levi não recebeu herança na terra, não recebeu pedacinho de terra. Por quê? Porque eles eram os sacerdotes, os levitas, né? E por que eles não receberam? Porque o Senhor disse o quê? Para os levitas: eu sou a herança de vocês. Vocês têm que confiar que eu vou sustentar vocês. E a gente pode falar assim: poxa, será que eles não ficaram chateados? Não. Então esse povo que está saindo do Egito, que está recebendo esse livro escrito por Moisés para lembrar os feitos de Deus a esse povo que tem uma mentalidade escrava, né, que está aprendendo, essa nova geração tem que aprender todos os feitos de Deus. Eles podem pensar: opa, tem algo diferente. A forma como o faraó se relacionava com os seus sacerdotes tem semelhanças à forma como o nosso Deus trata os seus sacerdotes, mas tem diferenças também, né? Porque você percebe que toda a terra do Egito estava escravizada e sem terras, mas a terra dos sacerdotes não foi vendida. Os sacerdotes foram os únicos que não foram obrigados a vender a terra, porque a terra era deles, dada por Faraó, que eles recebiam sustento também gratuito da parte de Faraó, quando eles não precisaram vender a terra, porque eles recebiam a alimentação dada por Faraó. E aqui o contraste é que Deus também sustenta, como o Faraó sustenta os seus sacerdotes, Deus também sustenta os seus. Mas tem uma exceção, a exceção que Deus não dá terra para os seus sacerdotes. Ele não dá, ele diz: olha, levitas, vocês que são da tribo de Levi, que são responsáveis por todo o serviço no templo, vocês não vão ter porção na terra. Eu sou a porção de vocês. Deus queria mostrar que a porção dos sacerdotes sempre vem dele. Na verdade, irmãos, os sacerdotes bíblicos, eles nunca se tornaram possuidores da terra, porque eles entendem que eles são mordomos de Deus, do Deus soberano que cuida deles e que nunca falhou e não vai falhar. Diferente dos nossos sacerdotes, né? Que às vezes é até vergonhosa a forma como eles tratam essa questão do dinheiro, mas a gente não está aqui para falar disso. Esses sacerdotes, eles não recebiam nada em troca, porque o Senhor era a porção deles. E nós, queridos, também estamos aqui hoje nessa terra, aguardando um tempo em que nós vamos receber e herdar definitivamente a terra de Deus. Não é isso que a Escritura nos diz? Quem são os bem-aventurados? Quem são que vão herdar a terra que a Bíblia diz? Aqueles que confiam no Senhor como seu único e exclusivo Salvador. Seu único e exclusivo sustento. Aqueles que vão herdar a terra que Deus promete pra gente, que não é essa, são aqueles que confiam que tudo que eles têm vem de Deus, que Deus é a sua porção. Esses são os levitas. Hoje nós somos os levitas de Deus, os sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. O sacerdote, como nós ensinamos, é universal. E por isso que a nossa herança, a gente não se mata por as coisas dessa terra, porque a gente sabe que a nossa porção, como disse o Senhor a Levi e aos seus descendentes, é o Senhor. Precisamos, quem vai herdar a terra é aqueles que conhecem o seu estado de pobreza, o seu estado de absoluta miséria espiritual diante de Deus e que faz de Deus a sua porção. Então, professora, eu posso dizer que Deus me deu posses, Deus me deu carro, não é?
Na verdade, você teve dívidas, né? Porque você não é dono de nada. Não paga o seu carro durante 3 meses, tchau. Eu tô pagando a prestação, nós estamos pagando a prestação do nosso carro. Se eu não pagar 3, 4 meses, tchau, o carro não é meu. Sabe por que esse carro não é meu se eu não pagar a prestação? Porque, irmãos, nós não temos nada nessa terra. Nós não levamos nada. Ah, André, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que Deus não pode? Não, não estou dizendo isso. Deus pode dar carro a você, Deus pode dar casa. A forma como você vai usar essas coisas é que vai determinar quem você é. E eu lembrei de uma história, eu nem ia falar aqui, mas eu vou falar. A história de um homem muito rico, né? Bilionário, e ele morreu. E aí no enterro, um curioso, que em todo lugar tem curiosos, né? Chegou para o seu contador, de forma assim discreta, né? Apesar da sua atitude indiscreta, e perguntou pro contador daquele bilionário: aí, fala pra mim quanto ele deixou. E o contador virou para aquele homem, olhou bem pra cara dele e disse assim: ele deixou tudo. Aquele homem levou um susto com a resposta: o quê? Aí o contador falou: o que ele deixou? Ele deixou tudo, porque ele não levou nada. E assim somos nós, irmãos. Se hoje o Senhor nos reservar a bênção de partirmos para o lar celestial, eu não vou levar nada. Eu não vou levar as minhas porcelanas que eu tenho ciúme. Santo, cuidado com o meu copo. Santo, cuidado com o meu... Não vou levar nada. Você não vai levar nada. De repente você é tão zeloso com o seu carro, com a sua casa, mas você não é dono disso. Quando você morrer, só vai estar lá no seu caixão o seu corpo. E se bobear, nem o seu vestido predileto vai ser vestido, porque talvez a pessoa que te vista nem leve seu vestido predileto. Ou o seu terno predileto, a sua roupa predileta. Nós temos que aprender que neste mundo eu não sou dona nem do meu corpo, porque quem faz funcionar em perfeita ordem é o nosso Deus. Eu não tenho nada. A gente tem essa mania, não, porque a minha casa, o meu carro, mas no fundo nós não temos nada. A única coisa que eu tenho é o Senhor, porque Ele disse que eu tenho a Ele. Porque Ele me escolheu e eu posso me assegurar nisso. Não é nem em mim que eu me seguro, é nele, naquilo que Ele disse. Porque eu sou fraca, eu abro a minha mão, mas Ele me sustenta. E mesmo quando eu quero fugir, eu não consigo. Eu até lembro de uma piada do Tiririca, que às vezes eu morro de rir. Eu tento fugir de mim mesmo, mas não consigo, sabe? Aquelas coisas engraçadas. Aquele homem deixou tudo que o contador falou e nós também deixaremos tudo. Talvez você tenha um cantinho da sua casa que você admire, que você goste tanto, mas quando você partir daqui para uma melhor, aquele cantinho vai ficar. Tudo aquilo que você gosta vai ficar, vai ser distribuído, vendido, sei lá. Então você não tem nada. Até o seu filho que você ama tanto, o seu esposo, eles vão ficar. E eles vão dar continuidade na vida. Porque a única coisa, irmãos, que nós temos é o Senhor. Nem o meu filho. Vamos dar um exemplo. Se eu partir hoje, pode ter certeza que o meu filho vai sobreviver, vai voltar a sorrir, porque faz parte, tem que ser assim. Nós não temos nada, a única coisa que nós temos é o Senhor Jesus e graças a Deus por isso. A nossa segurança está no Senhor. Então ame hoje a esse Deus. Peça perdão dos seus pecados. Ame pessoas e use as coisas. Ponha pessoas como prioridades na sua vida. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Hoje a saúde é tão importante, a paz num mundo louco desse de pandemia, de crise, a nossa paz, a paz que o mundo não entende. Por que você está tão tranquila? Porque Deus é a minha paz. Deus me trouxe até aqui. Tudo que eu tenho não era para eu ter. Mas eu tenho, Deus fez um grande milagre na minha vida, Deus sempre me prometeu me sustentar e Deus nunca deixou o meu sustento. Nunca. Eu sei onde Deus me colocou, tudo que Deus fez na vida do meu marido, financeiramente, na minha vida espiritual, tudo que Deus me deu, a família, toda uma coluna que Ele botou ao meu redor para me proteger quando eu mais precisava, quando eu não tinha condições, sabe? Deus sempre, como providenciou para o seu povo melhor de gozo, Deus sempre providenciou pessoas que me sustentaram, que me ajudaram nas minhas fraquezas, nas minhas lutas, porque Deus sempre bota alguém ao nosso lado. Porque Ele cuida de nós e Ele usa pessoas para nos abençoar. Que você possa ser esse agente abençoador hoje. Talvez hoje você esteja numa posição diferente. Então agora é o momento de você não ser abençoado, mas abençoar. A gente não leva nada.
Então você que está assistindo essa aula, que é crente em Cristo Jesus, aprenda. Você não tem nenhum bem nesse mundo. Eu não tenho nada. Eu, André, não tenho nada. Só o Senhor é a minha porção. Só o Senhor é a porção do seu povo. A gente entende isso? Será que você tem entendido isso? Isso não significa que ele vai te deixar, que não vai te permitir comprar uma casa. Eu já estou finalizando, eu vou continuar nessa aula, um outro vídeo. Isso não significa que ele não possa te dar uma casa, um carro, um bom emprego, estudos, realizar sonhos. Não estou dizendo isso. Não é isso, eu não estou pregando contra isso, essas coisas. Eu mesmo tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho sonhos de comprar uma casa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aonde está o teu coração. Se eu sou crente no Senhor Jesus, eu uso essas coisas para o reino, porque eu sei que nessa terra eu não sou possuidor de nada. E aí é o que vai entrar na próxima aula, no tema desse capítulo, que também fala forte aos nossos corações, é generosidade. Quando eu entendo que eu não tenho nada, que o que eu tenho vem dele, é o maná de cada dia, eu sou uma pessoa generosa. Eu ajudo os outros, eu ajudo o reino, eu ajudo a minha igreja. Sabe, às vezes eu vejo a pessoa, dá dízimo para enriquecer o pastor. Ou, você não está dando dízimo para enriquecer o pastor. Você está dando dízimo para sustentar o reino de Deus, missionários, para que a igreja esteja aberta e pessoas sofridas, principalmente nessa pandemia, entrem pelas nossas portas e sejam abençoadas por nós, como Jacó abençoou Faraó. E talvez essas pessoas também nos abençoem como Faraó abençoou, dando o melhor da terra para o povo de Deus. Então, um princípio que você precisa aprender, e eu vou finalizar essa aula nesse ponto e vou voltar no próximo vídeo, não sei se essa semana ainda ou semana que vem, falando da generosidade. Você não tem nada, a sua porção é o Senhor. Ele te tira da terra prometida, te leva para uma terra estranha, faz você ser fértil, ele volta com você para a terra prometida, ele faz e desfaz no tempo dele, o que ele quer acontece. Hoje, as igrejas estão trabalhando com um número restrito de pessoas. Porque é ordem do governador, porque é ordem do prefeito. Não! É porque é permissão de Deus. Quem tem olhos espirituais e quem entende que Deus é soberano e quem tem Deus como a sua porção sabe que essa privacidade vem do alto. Que a hora que ele quiser, ele acaba. Quem é de Deus e quem vive e sabe que o Senhor é a sua porção, sabe que você só não pegou coronavírus porque é providência de Deus, porque o vírus é invisível. Eu tenho que ir, por exemplo, tenho que ir no mercado, tenho que ir numa farmácia, a gente se cuida, claro, eu me cuido, eu não tenho saída, é casa, mercado. Mas a gente sabe que nessa casa, mercado, a gente pode pegar. Se eu não peguei, é porque Deus está me guardando. Mas se eu pegar, Ele vai estar comigo também. Tanto na alegria como na dor, na doença ou na saúde, Deus está conosco, porque Ele é a minha porção. E se eu partir, eu vou partir como? Alegre, sabendo que eu vou abrir os meus olhos na eternidade. Então, que você, nesses dias de reclusão, né, que você talvez esteja preocupado, o meu emprego, tem tanta gente perdendo, tá tanta gente sendo mandada embora. Deus está no controle do seu trabalho. Se acontecer de você perder, Deus tem uma outra porta, Deus tem uma outra saída. Porque você é sacerdote real desse Deus e Ele vai providenciar o melhor para você. Agora, o melhor, eu não estou dizendo que vai ser riquezas, que vai ser uma casa, eu não estou dizendo que vai ser um salário, não, mas o sustento para que você vive e passe por esse momento. Porque às vezes a gente acha que o melhor de Deus é o que nós achamos melhor, mas o melhor de Deus é aquilo que Ele preparou para nós, a gente gostando ou não. Talvez Jacó tenha dito assim, poxa, mas ele prometeu a terra, falou para meu pai não sair da terra, tanto que Deus teve que falar com Jacó para ele poder sair. Ele ficou entusiasmado, vou ver meu filho, mas depois ele pensou, mas é a promessa da terra. Deus teve que chegar e falou, vai que eu vou estar com você. Às vezes, o melhor de Deus não é aquilo que a gente desenhou na nossa cabeça, mas a gente tem que confiar que Ele é a nossa porção. O tratamento dos sacerdotes de Faraó, os sacerdotes de Faraó eram donos da terra, nós não.
O nosso tratamento é igual o de Levi. O nosso sacerdócio é o sacerdócio de Deus para com o seu povo, através de Levi. Eu sou a porção de vocês. Confie que a sua porção não vai faltar, porque Deus prometeu estar conosco até o último dia. Amém? E eu volto no próximo vídeo terminando e concluindo essa aula.